Olá, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o empirismo, uma das correntes da epistemologia moderna, da teoria do conhecimento moderno, que é aquele ramo ali da filosofia que começou a investigar as condições de possibilidade do conhecimento, que tornava o conhecimento verdadeiro, que garantia a validade daquilo que o ser humano podia ou não conhecer. Já falamos em outras videoaulas sobre o racionalismo, que é a teoria epistemológica que defende que a razão por si só dá conta de oferecer aí os bons princípios para o conhecimento. E nessa nossa videoaula vamos falar desta outra corrente da epistemologia moderna. Então, o que define o empirismo enquanto corrente da epistemologia moderna? Primeiro, para o empirismo, os sentidos são aquilo que garante a evidência do conhecimento. Ou seja, o que valida de fato aquilo que nós podemos conhecer, o que garante de fato que aquilo que a gente conhece é evidente, ou seja, é verdadeiro, são os nossos sentidos, são aquilo que pode ser validado aí por meio da experiência que fazemos aí através dos nossos sentidos. Para o empirismo, não é que os sentidos produzem conhecimento. O ser humano conhece porque é um ser racional, né? A capacidade, a faculdade que nós temos para conhecer é o entendimento. Agora, a questão é que, para os empiristas, a razão sozinha não poderia fazer nada sem os dados da experiência. Ou seja, por mais que o ser humano conheça porque é um ser racional, por mais que os empiristas valorizem a racionalidade humana como aquela capaz de produzir, seja um conhecimento, seja um juízo prático da moral e da política, por exemplo, sem os dados da experiência, sem aquilo que o ser humano pode aprender do mundo através da sua sensibilidade, a razão não poderia fazer nada. Ou seja, a sensibilidade é a porta de entrada de todo o conteúdo do nosso entendimento, de tudo aquilo que a gente pode conhecer, pensar, julgar, avaliar e tratar do ponto de vista racional. Por isso aí, eles são aí a fonte fundamental da evidência, né, e que garante de fato a validade daquilo que nós podemos conhecer. Por isso, para os empiristas, o conhecimento tem sua origem na experiência. Daí porque essa corrente epistemológica chama empirismo, né? Do latim empiria, que significa justamente experiência. E quando nós falamos de experiência aqui, estamos falando de experiência sensível, ou seja, aquela experiência que podemos fazer por meio dos órgãos dos sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Então, para o empirismo, todo o conteúdo de nossa mente, tudo aquilo que a razão pode processar, pensar, raciocinar, tem a sua base aí na experiência, certo? Então, lembrando mais uma vez que o empirismo não descarta a racionalidade humana. O ser humano conhece porque é um ser racional. Sem razão, sem a faculdade do entendimento, não há conhecimento. A questão é que, para o empirismo, né, quem garante a validade do conhecimento, quem possibilita o conhecimento e de onde propriamente se origina o conhecimento, é aí a faculdade da sensibilidade. E nós vamos falar nessa nossa videoaula aí de um dos principais nomes do empirismo moderno, que foi o filósofo inglês John Locke. Aquele mesmo John Locke que você, aluno, já pode ter ouvido falar, da política, que é também aí um dos idealizadores, um dos fundadores do chamado liberalismo moderno. Essa mesma característica do empirismo, Locke também leva para o campo da política, mas aqui nós vamos tratar do Locke enquanto um pensador da epistemologia. O Locke veio aí entre o final do século XVII e morreu no iníciozinho do século XVIII.
O Locke, ele é considerado o fundador da epistemologia moderna no sentido estrito do termo, ou seja, no sentido mais específico, o Locke funda e inicia aí especificamente a chamada teoria do conhecimento. Por quê? Porque a teoria do conhecimento, ela tem como ponto de partida principal investigar aí o conhecimento, as condições para a produção do conhecimento, as condições para a validade do conhecimento. Né? Embora essa discussão já tenha começado um pouco antes, né? Francis Bacon já bem antes discutia, por exemplo, sobre a questão do método para a ciência. Descartes também investigou a questão do método para a ciência, um fundamento seguro para o conhecimento. Mas o John Locke se propôs aí especificamente a tratar, né, da validade do conhecimento, né? Como é que nós podemos ter certeza daquilo que nós conhecemos. Mais especificamente, na sua obra intitulada Ensaio acerca do entendimento humano, ele buscou compreender especificamente isso, né? Quais são os limites, qual a origem e a extensão do conhecimento humano. Ou seja, é nesse sentido que o John Locke fundou a epistemologia moderna no sentido mais específico do termo. Ele vai investigar diretamente a faculdade humana do pensar, que é justamente aquilo que nós chamamos de entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é a capacidade humana que nós temos de pensar. E é porque pensamos que produzimos conhecimento. Então aí nessa sua obra, ele diz isso literalmente, né? O objetivo dele é buscar a origem. Onde se origina a nossa capacidade de pensar, né? Quais são os limites do entendimento humano? Até onde, né, o entendimento humano pode ir, aonde esbarra a capacidade do ser humano conhecer e até onde se estende aí o conhecimento humano, aquilo que o ser humano pode ou não conhecer. Então, é justamente por tratar desses temas particulares em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano que o John Locke pode ser considerado aí o iniciador da epistemologia moderna no sentido mais próprio do termo, ou seja, ele se dedicou mais especificamente, mais propriamente, a investigar a capacidade humana de conhecer, de onde se origina, né, todo o conhecimento que o ser humano tem, quais são os limites do conhecimento humano, o que o ser humano pode, o que o ser humano não pode conhecer, né, e até onde pode ir aí o conhecimento humano. Então, por fazer essas indagações, ele ganha então aí essa definição de um iniciador no sentido mais próprio e mais específico do termo. Valeu! Nos encontramos na nossa próxima videoaula.